Olá, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Como eu já havia falado, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o manejo sustentável. Tudo visando principalmente que vocês que estão me assistindo e muitas vezes vocês que estão trabalhando no campo e enfrentando essa diversidade em relação a preços, a custo, a produção, nada mais do que tentar sempre produzir com custo baixo. É isso que o agricultor quer no campo: reduzir custo, reduzir a possibilidade de vocês poderem produzir comida de verdade com custo baixo. Esse é o nosso principal lema. Eu sempre tento levar para as pessoas que eu presto assistência técnica a melhor forma de produzir em quantidade, ter produtividade, ter rendimento. Claro, sempre é isso. Ninguém vai plantar por esporte e com esse rendimento fazer gerar lucratividade, onde os seus custos são reduzidos e assim conseguir sempre manter o bom desempenho na sua horta e no seu pomar. Vendo que cada vez mais nós temos pessoas precisando de alimento. Hoje, agora há pouco, para falar a verdade, eu vi na televisão que existem inúmeras pessoas passando fome hoje no Brasil. E quem produz a comida que todos nós nos alimentamos diariamente é o agricultor e a agricultora, o produtor e a produtora rural que estão ali no campo, embaixo de sol, de chuva, de frio, de vento e tudo mais. Então, isso é sempre bom a gente poder ter como levar essas condições para o nosso agricultor estar de frente sempre com tecnologia também, ok? E o manejo sustentável, de onde entra? A sustentabilidade hoje não é somente quando a gente trata simplesmente com, como que eu posso falar para vocês? Em relação ao meio ambiente. A sustentabilidade hoje eu tenho que trazer para o bolso de quem está plantando. O cara que está lá na roça, ele tem que ter uma sustentabilidade financeira. Se não tiver essa sustentabilidade financeira, para que cargas d'água eu vou enfrentar o sol e a chuva para poder plantar? Então, a sustentabilidade ambiental anda lado a lado com a sustentabilidade financeira que nós temos que colocar no meio rural. E isso é sério, gente, porque a falta dessa sustentabilidade financeira, a gente tem a falta de jovens no campo. E a falta de jovens no campo nada mais é do que simplesmente a diminuição da população agrícola que está plantando. Então isso é muito sério e eu vejo isso todos os dias. Então, a sustentabilidade vai iniciar de que forma? Reduzindo custos e utilizar dentro da propriedade rural o que vocês têm disponível aí no sítio. Quando vocês usam o que vocês têm disponível dentro do seu sítio, da sua propriedade, sem haver a necessidade de comprar lá fora, é extremamente importante. Por isso que a agricultura racional surgiu para quê? Para fazer com que o agricultor e a agricultora tenha condição de plantar dessa forma. A agricultura racional vai usar de forma consciente o que o sistema convencional de produção tem a oferecer e o sistema orgânico também tem. O orgânico visa muito o uso de matéria orgânica. A partir do momento que nós utilizamos matéria orgânica na nossa produção, vocês concordam comigo que pode diminuir muito a aquisição de insumos lá na revenda? E quando nós temos menor uso de insumos lá na revenda, eu vou diminuir o gasto com adubo. E se eu diminuir o gasto com adubo em grande quantidade, eu vou reduzir lá na frente o meu custo de produção.
Sendo o que? O principal motivador para isso tudo? Fazer com que a sustentabilidade ambiental seja presente na sustentabilidade financeira do produtor. Então, eu como consultora, como assistente técnico, eu tenho que sempre levar em consideração o que realmente o produtor pode fazer no campo sem perder a visão no volume produzido e na redução de custo. E para isso, como pessoa que está junto com vocês no meu dia a dia lá na zona rural, eu não posso deixar de perder a mão e utilizar todas as ferramentas disponíveis que existe hoje no mercado para fazer uma produção e uma produtividade. Não é verdade? Então, quando eu falo em relação a essa sustentabilidade, a gente consegue fazer com que o agricultor tenha prazer em trabalhar. Hoje, ter prazer em fazer alguma coisa está bem difícil e complicado. Muitas vezes por vários motivos que eu não vou ficar listando agora nesse momento. Mas a partir do momento que eu consigo fazer com que a pessoa que está trabalhando para fazer a nossa comida no nosso dia a dia, eu consigo fazer com que ele permaneça. Então, isso tudo que eu estou falando é só para vocês terem noção da importância que é o trabalho no campo aliado com a produção e o produtor e a produtora rural. De onde nós podemos começar para poder viabilizar todo esse sistema que é tão importante? Eu sempre falo para vocês, a primeira coisa que nós temos que pensar antes de qualquer plantio, antes de colocar a sementinha ali no campo, é análise do solo, gente. É importante nós conhecermos o que o solo tem para oferecer para a minha planta. Se eu não tiver capacidade de fazer essa análise do solo, pelo menos procure algum lugar que faça. Análise do solo vai codificar o que eu preciso de adubo na dose certa, sem exagero e sem faltar. Se eu, com base da análise de solo, colocar exatamente o que a minha planta precisa de alimento para ela ter uma produtividade quando colher lá na frente, eu já estou economizando. De que forma? Muitas pessoas, aliás, a grande maioria das pessoas plantam sem análise de solo. Aí qual que é o risco de colocar demais? E o que isso vai acarretar no bolso nosso? Gasto desnecessário de um insumo tão caro que é o adubo químico. Então, a partir do momento que eu faço análise de solo, eu faço com que essa produção que está no campo, ela venha de acordo com a comida que eu estou dando, o alimento, o nutriente na qual eu estou fornecendo. Então, dessa forma, gente, eu consigo fazer com que a produção do campo seja exatamente em cima das necessidades que o solo tanto precisa. Então, em cima disso tudo, eu sempre falo para as pessoas, por favor, gente, façam análise de solo. O produtor tem pressa, a agricultura tem pressa, mas planejem. O segundo ponto, por que a análise de solo tem que vir primeiro? Porque os insumos que vocês utilizam no campo, ele tem que ter um período ali no campo para poder ocorrer uma reação química. E essa reação química é tão importante que não é a nossa pressa, não é a nossa velocidade, é a velocidade da natureza, é a velocidade da planta, é a velocidade do que acontece dentro da terra. Então nós temos que ter um planejamento na qual eu vou pensar agora o que eu preciso e no que eu vou fazer lá na frente. É isso que a gente tem que fazer, tá? É isso que nós temos que trabalhar diariamente. Com a análise de solo eu tenho economia, porque eu vou dar exatamente o que a minha planta necessita, porque no solo não está ofertando. A análise de solo vai determinar o meu planejamento, porque só para vocês terem ideia, e eu já falei nos meus vídeos, que a reação química do calcário leva 3 meses para concluir a neutralização do ácido do solo. 3 meses. Se eu consigo dessa forma ter esse planejamento, onde eu tenho esses 3 meses aqui
eu faço o quê? A análise de solo tem que acontecer 3 meses antes de eu plantar a minha semente ou a minha muda. É sério isso. Então eu tenho que começar 3 meses antes. Então vamos supor, nós estamos hoje em julho. Se eu vou plantar em outubro, é o momento de eu fazer a análise de solo, porque lá em outubro eu vou ter condições de fazer com que essa aplicação que eu fiz hoje em julho, no final do mês de outubro, eu já vou poder conseguir fazer o meu plantio, muda ou semente. Isso é muito sério. E as pessoas, como muitas pessoas têm a necessidade de plantar para ontem, às vezes o produtor, eu tento sempre me adequar. Vou falar, é sério isso, eu tento me adequar, mas não é o ideal. Porque enquanto a planta está crescendo no solo, imagine, ela está crescendo no solo. Ao mesmo tempo, o calcário está começando a controlar a acidez desse solo. Então imagina uma planta que é uma semente e uma muda, está se adaptando a um ambiente que começou agora para se desenvolver, ela tendo que conviver com a acidez presente no solo, crescendo. Então ela já vai ter um desenvolvimento já um pouco deficiente. Tá? Essa é a verdade, acaba sendo um pouco deficiente, infelizmente. Então, análise do solo, de novo, eu vou repetir mesmo, análise do solo determina o planejamento. Então, eu vou saber quanto que eu vou comprar de calcário para neutralizar a acidez. Eu vou saber o quanto que eu vou comprar de adubo para poder suprir a necessidade da planta do começo ao fim da safra. Segundo, eu vou saber o quanto de matéria orgânica eu preciso colocar no solo. Então, a análise que vocês vão fazer antes de plantar é a completa, onde tem macro e micronutriente. Ah, Érica, quanto que custa? Gente, vai girar em torno de 45 a 60 reais uma análise completa do solo. Érica, quanto tempo eu vou fazer? Intervalo de 3 anos. 3 anos. Vocês não precisam fazer toda hora. Ah, mas se eu quiser fazer uma vez por ano, fica bom? Fica ótimo. Então vamos colocar, reduzir para 1 ano. Imagina, você é produtora que tem uma renda no campo, investir 60 reais por ano para ter uma análise de solo, será que não vale a pena, gente? 60 reais por ano. Tem lugares que, mas na minha região é 80, que seja 100 conto por ano. 100 conto por ano para fazer uma análise. E você saber exatamente o que vocês precisam colocar na terra, será que não vale a pena? Será que não é legal você pôr isso em prática? De você realmente dar para sua planta o tanto que ela precisa de se alimentar do começo, meio e fim? Eu acho que vale a pena, né? Poxa vida. Então vamos fazer isso. Eu acho que vale a pena vocês fazerem esse jeito. De tentar trabalhar dessa forma. De tentar sempre levar o que eu preciso para a planta. E lembra, uma coisa que eu sempre falo para os agricultores que eu converso. O tempo não é nosso, é da natureza. Feito isso, gente, vamos ser rigorosos. Uma vez por ano, análise de solo, eu vou saber exatamente o que eu joguei no ano passado foi o suficiente ou não. Descubro na análise de solo. Vai chegar um momento que a análise do solo feito ano após ano vai ser somente para poder calibrar, ajustar alguma coisinha. E chega um momento que você reduz o uso de adubo e de calcário, o que resulta na economia e diminuição do custo de produção. Isso é sério. Gente, mas só com a análise eu sei disso? Exatamente. Ok? Então, eu agradeço muito. Continue me seguindo. Muito obrigada pela confiança que vocês têm em mim, em ouvir o que eu tenho para transmitir a vocês. Eu espero que tenha ajudado e espere que vai ter
mais live. E eu quero essa interação muito boa que eu tive com vocês hoje. Até mais. Muito obrigada pela atenção. Até mais. Tchau, tchau, gente. Um beijão para todos.